Olá, tudo bom? Mais um conselho do perito. Como eu faço para usar o título de fisioterapeuta do trabalho? Essa dúvida é bem importante e bem comum. Essa questão envolvendo a titulação do fisioterapeuta do trabalho, ela exige uma análise bem minuciosa. A nossa legislação em relação à fisioterapia, as resoluções do Conselho de Classe, elas têm uma formatação onde ela se apresenta horas de maneira bem específica em relação à fisioterapia do trabalho e outras de maneira mais genérica. A primeira resolução que tratou sobre o assunto de fisioterapia do trabalho é a 259, mas ela não fala da especialidade, ela não fala da formação desse profissional. O que ela diz ela estabelece algumas áreas de atuação e algumas formas de atuação do fisioterapeuta generalista que presta assistência à saúde do trabalhador. Então, essa resolução ela é muito abrangente, mas ela é muito importante na nossa profissão, porque ela resguarda e protege aquele profissional que, porventura, atua na saúde do trabalhador de outras maneiras, além daquelas todas que o fisioterapeuta do trabalho faz, mas, por exemplo, algo mais genérico, sei lá, atua com ginástica laboral dentro da empresa ou com cinesioterapia laboral, ou ele faz consultorias de NTEP, enfim, ele não trabalha assim com aquela formatação clássica do fisioterapeuta do trabalho que faz exame admissional cinesiológico funcional, periódicos e tudo mais. Essa resolução é fantástica e ela foi a primeira resolução que tratou do nexo causal entre doenças e o trabalho, quando o fisioterapeuta, onde o nosso conselho afirmou que nós poderíamos desenvolver essa questão envolvendo o nexo causal. Beleza, essa é uma parte. Depois vem a resolução da especialidade, que agora exatamente eu não me lembro o número da resolução específico que tratou da especialidade, e depois ela teve uma atualização, aí sim eu lembro, que é a 465, que fala então da especialidade do fisioterapia do trabalho. A resolução que trata do especialista, do especializado nessa área do conhecimento. E aí, nesta resolução, a 465, ela tem um monte de atribuições do fisioterapeuta do trabalho. Nossa, tem lá diversas áreas do conhecimento que o fisioterapeuta do trabalho desenvolve. Para que o profissional se intitule o especializado em fisioterapia do trabalho, ou seja, aquele profissional que detém todos aqueles conhecimentos pautados naquela resolução, ele precisa do quê? Ele precisa de uma prova de títulos. E o que é essa prova de títulos? A prova de título são convênios que o COFITO, o Conselho Federal, fez com diversas associações de classe, por exemplo, a Sobrafir, que é de fisioterapia respiratória, a Brafito, que é de traumatortopedia, e assim vai indo. Agora não lembro todas que tem convênio lá, tem a de Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. Então são todas associações que têm convênio com o COFITO e ajudam a organizar essa prova, onde você vai se submeter a um exame e ao final deste exame, se você passar, você recebe então o título de especializado lá nessa área do conhecimento, o título de especialista nessa área da especialidade da fisioterapia do trabalho, que é o que a gente está discutindo aqui nesse vídeo. Eu procurei, tá? E honestamente, assim, eu não encontrei dentro das nossas resoluções algum item que fale especificamente, olha, o fisioterapeuta do trabalho é aquele que foi submetido à prova de título. Porém, se você fizer uma pergunta à Abrafit, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho, se você mandar um e-mail lá perguntando, olha, quem pode usar o título de fisioterapeuta do trabalho? A entidade vai te responder que somente aqueles que foram submetidos à prova de títulos. Então, se a entidade máxima da fisioterapia do trabalho, a associação de classe, que inclusive ministra a prova, diz isso, fica claro que você
Para se dizer fisioterapeuta do trabalho, você tem que ter a prova de títulos. Nada impede que você trabalhe com isso, absolutamente. Porque você pode ser um pós-graduado em fisioterapia do trabalho, você pode ser um pós-graduado em ergonomia, você pode ter MBA em ergonomia, que são áreas que vão se fundindo, que se encontram, que tem uma congruência aí. Mas o título de fisioterapeuta do trabalho convém que seja usado por aqueles que têm a prova de título. Você vai continuar podendo trabalhar, até porque a resolução 259, que é do generalista, ela te permite fazer muitas coisas na esfera da fisioterapia, do fisioterapeuta que presta serviços e assessora a saúde do trabalhador. Mas se você está se especializando nessa área, se você já tem a pós-graduação nessa área, se você tem pós-graduação em fisioterapia do trabalho, em ergonomia, MBA, nada impede você fazer a prova. Faça a prova. A prova não é tão difícil, eu fiz a prova. Eu acho que a prova é bem honesta, pelo menos a que eu fiz, eu achei ela muito honesta. Muito honesta, assim, nada de perguntas assim fora do contexto, perguntas assim, sabe aquelas provas que tem assim o detalhe do rodapé do livro que ninguém lê? Não era uma prova assim. Foi uma prova muito honesta, sabe? Eu acho que o mínimo era o mínimo do que o fisioterapeuta do trabalho precisa saber para ser o fisioterapeuta do trabalho, cara, ser o titulado lá. Inclusive, assim, tem partes a prova tinha uma parte dissertativa. Eu achei super interessante a pergunta. Pedia para nós, a pergunta da época foi dissertar sobre a ergonomia de concepção. Cara, achei fantástica essa pergunta. Eu acho muito importante o fisioterapeuta ter esse conhecimento de como desenvolver produtos e como fazer uma ergonomia conceptiva, né? E outras coisas envolvendo... e a outra pergunta era qual o passo a passo para desenvolver uma análise ergonômica. Também achei muito importante essa pergunta, porque nosso mercado de trabalho, pro fisioterapeuta do trabalho, sei lá quanto por cento, mas seguramente mais de 50% é focado em desenvolver análise ergonômica. Então ele tem que saber fazer isso, certo? Então, enfim... Mas eu gostei muito da prova, acho que a prova foi bem honesta. A Brafit foi muito alinhada com o propósito da prova. E se você já está no meio, já atua na área, faça o exame, ganhe esse título, use corretamente a titulação de fisioterapeuta do trabalho. Em algum momento você pode ser cobrado, e aí você vai levar essa discussão para questões de resolução e tal, isso não faz sentido, não vai ser legal para você. Então faça a prova, seja titulado, registre lá para tudo ficar legal. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aqui, dá um gostei se você estiver assistindo no YouTube e uma curtida se estiver no Instagram. Comenta a tua experiência, a tua opinião. Aqui o meu Instagram é bem democrático, meu canal também. Todo mundo pode se manifestar, não tem problema nenhum. Compartilhe esse vídeo se você achou interessante essa pauta, salva ele para usar em algum momento e te inscreve no canal e me acompanha no Instagram para você não perder nenhuma novidade aí dos assuntos do Conselho do Perito. Fechou? Até a próxima!